Pegavam tudo que encontravam, equipamentos, pesquisas, ferramentas de desenvolvimento, para tentar obter essas tecnologias revolucionárias alemãs. A equipe da Operação Lusty era liderada pelo renomado engenheiro aeroespacial Theodor von Karman, um judeu húngaro que trocou a Alemanha pelos Estados Unidos quando Hitler tomou o poder. A Força Aérea dos Estados Unidos pediu que von Karman reunisse os maiores gênios da aviação americana para a missão. Entre eles estava o chefe de aerodinâmica da Boeing, George Scheider. A equipe varreu a área procurando o que havia sobrado dos centros de pesquisa aeronáutica nazistas. Eles se depararam com um estabelecimento de pesquisas avançadas, escondido no meio da floresta. Era um lugar tão bem escondido que, durante a guerra, as forças aliadas nunca viram. Para os engenheiros, parecia um paraíso. Eles mal acreditavam no que viram. O lugar foi tão bem camuflado que havia vegetação plantada nos telhados. E algumas cegonhas chegaram até a fazer ninhos no mato dos telhados. E ninguém nas Forças Armadas dos Estados Unidos havia ouvido falar desse estabelecimento, apesar de estar em operação há 10 anos. O local era conhecido como Völkenrot e era o maior centro de pesquisa aeronáutica da Alemanha. Eles encontraram um zelador que havia recebido ordens de Hitler para detonar essas instalações. Mas ele havia trabalhado com a equipe na construção e achava o lugar bonito demais. Então ele não detonou o local. E levou a equipe dos aliados ao cofre onde todas as informações estavam guardadas. Nas instalações havia uma quantidade incrível de informações sobre aviação que ninguém nos Estados Unidos conhecia. Havia laboratórios, tanques de combustível de jato, eles tinham 7 túneis de vento e um projeto revolucionário de asas enflechadas. E as asas enflechadas foram a característica que mais chamou a atenção dos norte-americanos. O design de asas enflechadas sugeria que os alemães haviam resolvido o problema que desafiava os britânicos e os norte-americanos, que sabiam fabricar motores a jato, mas não conseguiam construir aviões que tirassem proveito deles. O problema era que se você colocasse motores a jato em um avião tradicional com asas retas, o avião alcançaria velocidades em que o fluxo de ar por cima das asas atingiria velocidades supersônicas. Mesmo com o avião abaixo da velocidade do som, isso causaria uma grande trepidação nas asas, então seria muito difícil controlar o avião. Ele perderia sustentação e tudo mais. Mas inclinando as asas para trás, os alemães conseguiram diminuir o choque frontal do fluxo de ar nas asas. E assim o avião podia tirar proveito máximo dos motores a jato. Os dados sobre as asas enflechadas não foram a única surpresa que os norte-americanos encontraram em Völkenrot. Eles também conheceram o diretor do projeto, Adolf Bussmann, um dos maiores especialistas em aerodinâmica da Alemanha e ex-colega de von Karman antes da guerra. Bussmann ficou surpreso ao ver os norte-americanos espantados com as asas enflechadas. Em 1935, o Adolf Bussmann apresentou um estudo sobre voo em alta velocidade em uma conferência internacional de aeronáutica que ficou conhecida como Conferência de Volta. Quando os aliados conversaram com Bussmann, ele comentou que havia feito uma apresentação sobre asas enflechadas, mas os norte-americanos haviam esquecido. Os maiores especialistas em aerodinâmica do mundo compareceram à conferência, incluindo o próprio von Karman. Poucas pessoas prestaram atenção na apresentação dele, mas os alemães prestaram muita atenção. E um ano depois, eles esconderam o conceito de asas enflechadas e começaram uma série de pesquisas de laboratório e túneis de vento com asas enflechadas. George Scheider imediatamente enxergou a importância da pesquisa desenvolvida em Völkenrot. Ele escreveu uma carta para os seus colegas da Boeing falando: é melhor ligarem o túnel de vento e testarem esse conceito, porque esse é o segredo da velocidade dos aviões alemães. A Boeing estava competindo com outras 3 companhias para produzir a próxima geração de bombardeiros norte-americanos, um jato. Ele seria chamado de P-47. Por quase 2 anos, a Boeing trabalhou em um projeto com asas retas.
o George Schuyler tomou a decisão ousada de interromper imediatamente todo o projeto do B-47 que estava em desenvolvimento e modificou o seu design para o de um bombardeiro com asas enflechadas. Mas mudar o projeto para um jato com asas enflechadas era um grande risco. Ninguém tinha a menor ideia de como construir um avião com esse tipo de asa. Todo mundo sabia que esse avião poderia voar muito rápido, mas os engenheiros não sabiam como controlar tanta velocidade. Eles nem sabiam se seria possível controlar o avião. Já que havia um túnel de vento na fábrica, a Boeing passou uma infinidade de horas desenvolvendo as asas do B-47. Todo mundo sabia que as asas enflechadas eram a solução, mas onde ficariam os motores? Até então, praticamente todos os aviões haviam sido projetados com os motores embutidos nas asas. A Boeing concluiu que isso seria muito perigoso, porque se desse algum problema e o motor a jato explodisse, isso poderia derrubar o avião. Os projetistas da Boeing tinham lembranças terríveis dos incêndios em motores que prejudicaram o desenvolvimento do bombardeiro B-29. Eles bolaram um conceito radical, era muito radical, de pendurar os motores embaixo das asas. O novo projeto deixaria os motores presos em suportes pendurados embaixo das asas em pequenos compartimentos. Acomodar os motores em compartimentos exigiu muito trabalho de desenvolvimento no túnel de vento para criar o design ideal. E o design precisava ser perfeito. Se ficasse um pouco fora do ideal, as consequências seriam desastrosas. Um dos fenômenos de aeroelasticidade mais temidos num projeto de aeronaves é uma coisa chamada flutter, quando as asas do avião começam a vibrar. Quando os engenheiros testaram uma maquete no túnel de vento, eles queriam ver se o avião era estável. Mas começaram a voar pedaços das asas para todos os lados. Parecia uma missão impossível, porque as asas balançavam mais do que gelatina. Então eles começaram um processo de tentar domar o avião. Um processo de tentativa e erro revelou que o peso dos motores, posicionados em pontos específicos das asas, anulava o fenômeno de flutter. Eles provaram que os próprios motores podiam manter as asas estáveis. E as asas enflechadas dobravam a velocidade dos aviões. E isso foi desenvolvido por poucos engenheiros no túnel de vento. Então, em 1947, eles desenvolveram o primeiro avião de grande porte com asas enflechadas do mundo, o primeiro B-47. E quando eles demonstraram o B-47 pela primeira vez para a Força Aérea enviou um caça no seu encalço, mas era um caça da geração anterior. E o caça não conseguiu acompanhá-lo. O bombardeiro era mais veloz que o caça, isso nunca havia acontecido. A Boeing ganhou um contrato para fabricar uma frota de B-47. Mas o B-47 era uma aeronave militar e não um jato de passageiros. A ideia de um avião a jato transportando passageiros mais alto, mais veloz e mais longe e com mais conforto do que nunca exigiria um grande salto de criatividade e tecnologia.